Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Guerra e estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida no segundo trimestre, que tem como tema central a vida de Paulo. Nós vamos estudar hoje a lição de número 8, que tem como tema Cristo, presente de Deus para o mundo. Na política internacional do Oriente, o rei de uma nação, para se manter seguro, enviava presente a outro rei de uma nação mais forte. Era um gesto de boas relações, uma maneira de buscar a paz. Poderíamos dizer que era um ato de propiciação, ou seja, a remoção da ira mediante a oferta de um presente. Eu quero ler com vocês, para nós darmos início ao estudo dessa lição, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 19. Eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos ler? O texto diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vamos orar? Nosso Deus, eterno Pai, nós te damos graças e te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua presença e podemos estudar a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha nos iluminar para que possamos compreender a tua vontade e a tua vontade na nossa vida. E a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, é importante declarar e entender, como nós vimos do início, que Jesus é o presente de Deus. E esse presente de Deus ao mundo fez com que reconciliasse a humanidade com o próprio Deus. Propiciação vem de propiciar, que significa tornar favorável. O termo grego usado está em Romanos 3:25, é hilastério, que significa que Deus tornou favorável a nós pela morte de Jesus. Esta figura de linguagem mostra como Deus, de inimigos que somos, por causa dos nossos pecados, faz de nós amigos. É importante entender que Deus não está criando pessoas escravas ou pessoas que estejam tolhidas de entendimento. Não, Deus faz-nos entender a sua palavra, compreendê-la e nos torna amigos dele. Ou seja, ele restabeleceu o nosso relacionamento desde lá do Éden. É a única vez que Paulo usa essa expressão declaradamente, mas a ideia da ira afastada pelo sacrifício de Jesus domina boa parte do seu pensamento. O verbo hebraico para propiciar é kiper, ou seja, fazer amizade, juntar partes em conflitos. No Novo Testamento, a ideia próxima é reconciliação, que se vê em 2 Coríntios 5:21. É interessante porque nós lemos esse texto agora e que fala sobre o ministério da reconciliação. Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com eles. Parece estranho, não é? Mas mostra que Deus tomou a iniciativa em Jesus de fazer as pazes conosco. A gente precisa entender desde agora que toda a ação no plano da salvação foi uma ação provida por Deus, realizada por Deus. A nossa parte nesse processo é aceitar, não é? É entender e aceitar essa ação de Deus que fez conosco, que nos tornou amigo dele. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Está isso aí em João 3:27. Então, propiciação é o ato de Deus e não nosso, como nós estamos falando. O primeiro ponto, a ira e misericórdia de Deus. Como propiciar tem a ideia de pacificar por meio de um presente, alguns se escandalizam.
parece que está se subornando a Deus. E parece até mesmo que tem muita gente e algumas religiões que nas suas ações e nas suas atitudes parecem ou tentam subornar a Deus através das suas ações, de boas ações, né? Através de falas, através de comportamento, através até do próprio exercício religioso. Mas nós precisamos entender que na Bíblia não há espaço para que nós possamos subornar a Deus, né? Na verdade, Deus é justo, misericordioso, mas mesmo assim não significa que ele não pode se irar. Mas é ele quem oferece e não quem recebe. Então é Deus que oferece, não ele quem recebe. E isto é uma figura de linguagem. Para outros, isto realça muito a ira de Deus. Mas Paulo diz que Deus se ira, e a gente vê isso em Romanos 1,18 e Efésios 5,6. Mas é tardio em irar-se. Você vai ver isso daqui a pouco em Neemias 9,17. Mas ele se ira. E ira não é ódio, é indignação. Tá certo? Tem muita gente que pensa que Deus está irado, né, porque está raivoso porque aconteceu. Não, isso é uma indignação e a gente vai ver isso. Vamos ler Neemias 9,17, olha o que diz. E recusavam ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericórdia. Olha interessante. Tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Neemias mostra aqui de forma muito clara, né, que Deus ele é tardio em irar. Outro texto aqui em Números 14:18 mostra que o Senhor é longânimo, é grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Apesar de Deus visitar a terceira e quarta geração, o texto começa dizendo que Deus é longânimo e é grande em misericórdia. Nós vamos ver um pouco dessa questão agora em ação nessa passagem aqui de Atos dos Apóstolos 13, do 6 ao 9. Olha o que diz o texto. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, verso 10 diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar o reto caminho do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti amando o Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscavam quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. É importante destacar, né, que alguns pensam que Paulo foi violento e não cristão com Bar-Jesus, no texto que nós acabamos de ler. Mas o mago cometera alguns erros, como, por exemplo, ele lidava com artes mágicas, era falso profeta, tentava desviar alguém do caminho da salvação. Você vê que o procônsul queria ouvir a mensagem, queria entender a palavra que Paulo estava trazendo, mas ele, através de ações, né, de artes mágicas, tentava fazer com que aquele homem não compreendesse a verdade. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Ele não estava irado, ele estava indignado com aquela situação. E cheio do Espírito Santo, então ele dá uma palavra, não é, que vai de condenação para aquele homem, que ele iria ficar cego. Na verdade, ele não estava prejudicando aquele homem.
Ele estava fazendo e levando aquele homem a compreender que as suas ações eram malignas e que ele pudesse então, a partir dessa questão que aconteceu na sua vida, de ficar cego, que ele pudesse então, a partir daí, ser alcançado pela graça e pudesse chegar à verdade. Tanto é que depois Paulo vai, então, aquele homem vai ser curado, tá certo? Mas é importante entender que Paulo não está irado, Paulo está indignado pela situação. Da mesma forma, a propiciação se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. Sua ira não é um descontrole emocional, mas faz parte da sua moralidade. Como eu disse, Deus não está descontrolado porque aconteceu um fato. Não, isso faz parte da sua moralidade. Se ele não se indignasse contra o erro e o pecado, não seria santo. Por ser santo, tem misericórdia. Nele, ira e paciência se juntam. Números 14, 18. Aqui surge a propiciação. Ponto 2. Como remover a ira de Deus? Eis a resposta: a ira não se remove, ela se desvia. O pecado tem um preço, não é? Romanos 6, 23, que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e todos morreram, não é? É tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. O pecado só é aniquilado pela morte. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar essa lição. É a morte, o sangue derramado que faz propiciação ou expiação dos pecados. É importante declarar que, sem sangue não há expiação. Expiação é de dois fazer um ou reaproximar dois que estão distantes e em inimizade. A última avança por incluir a ideia de um presente. Ou seja, a ideia da propiciação é como se fosse dado um presente. Vamos ler o Salmo 78, verso 38. Olha o que diz. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. É importante então declarar, por causa da misericórdia de Deus, Ele perdoa as nossas iniquidades e não nos destrói completamente, porque a sua ira não é despertada totalmente. Deus não derrama totalmente a sua ira, porque se Ele fizesse, todos nós já teríamos sido consumidos. Mas a sua misericórdia permanece com que nós possamos continuar com o Senhor. Ponto 3. A ideia do tabernáculo. O tabernáculo era o templo móvel de Israel, na caminhada pelo deserto. Era a morada de Deus, lugar de encontro com Ele. Tinha um lugar santo, onde ficava o povo, e lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para fazer a expiação do pecado do povo. No santíssimo ficava a Arca da Aliança. O nome da sua tampa era Caporet, de um verbo da família KPR, que significa propiciar. Ali, o mais perfeito ato de expiação acontecia uma vez por ano. O lugar mais importante e solene do tabernáculo era onde sucedia a propiciação. Ofertava-se a Deus para a sua ira se afastar do povo. O sangue era derramado sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. Propiciação e perdão andam juntos na Bíblia. Paulo não se detém em explicar a figura, mas ela está presente em seus escritos. A expiação livrava da condenação do pecado. Vamos ler Êxodo 25, para que a gente possa compreender alguns textos. Versículo 17 a 19 mostra que também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com a propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Versos 20 a 22. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei.
e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Eu achei essa imagem aqui e o site, e o link do site está na descrição desse vídeo, você vai poder achar. Mas ela mostra de forma muito completa, né, como era o tabernáculo, né, em todas as suas partes. Eu não vou entrar em detalhe nesse momento, mas aqui você pode ver o santo e aqui, depois da cortina, o santíssimo lugar, o santo dos santos. E aqui atrás está a arca do concerto, a arca da aliança ou a arca. E você pode ver as argolas, as varas e a tampa do propiciatório com os querubins com as asas voltadas um para o outro, de frente um para o outro. É importante destacar então que você pode ver que havia uma separação e nesse espaço aqui só entrava o sumo sacerdote e o fazia uma vez por ano. Deus descia ou manifestava a sua presença sob a tampa da arca do concerto e ali dava as diretrizes. Nesse momento, nessa ação, Deus havia propiciação dos pecados e o povo era perdoado, tá certo? É importante entender essa dinâmica. Pois bem, o propiciatório, ou a tampa, né, da arca, simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão dos pecados, com uma diferença: a cruz não tem prazo de validade. Isso é importante. Por isso que a Bíblia fala que em Cristo nós temos uma aliança melhor, porque nesta aliança, ou na aliança do Antigo Testamento, o sumo sacerdote era obrigado a entrar toda vez, pelo menos uma vez por ano, todo ano, uma vez por ano. Jesus fez um único sacrifício que valeu para toda a eternidade, que vale para todas as pessoas, tantas as que já estavam vivas, como as que viriam, como é o nosso caso, como as que já tinham morrido. Ou seja, o sacrifício de Jesus abrange toda a humanidade em todos os tempos. No judaísmo, o perdão durava um ano. O perdão da cruz é eterno. Ela resolveu o problema do pecado para sempre. Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo, como nós vemos lá em João 1,36, dito pelo próprio João Batista. A propiciação do judaísmo simboliza que a obra de Cristo em remover os pecados e reconciliar com Deus. Ou seja, Jesus não só perdoou os pecados ou removeu os pecados, mas reconciliou a humanidade com o próprio Deus. O dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, chamado Yom Kippur, o dia do perdão, era a única ocasião em que o nome de Deus era claramente proferido. O nome sagrado de Deus, que não se dizia mais no tempo de Jesus, expressava o caráter do Pai. O caráter do Pai está ligado à propiciação. Seu caráter nos garante o perdão dos pecados. Não é o nosso caráter, mas é o caráter dele. E o ponto 4, a obra de Cristo. Vamos ler aqui Lucas 18, para que a gente possa entender essa dinâmica. Verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto posso, ou possuo, né? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Em Lucas 18:13, o publicano pede que Deus seja propício a ele, ou seja, sua propiciação. Ele precisava de perdão. O fariseu, ao contrário, achou que não precisava dele porque se sentia que era bom. Deus lhe devia isso. O publicano sabia que não era bom, nada tinha de bom e que só teria o perdão como propiciação. Ele devia a Deus. Jesus define a sua missão nesta parábola.
Ele é o presente divino que reaproxima duas partes afastadas, Deus e os homens. E mostra dois tipos de pessoa. Uma que se acha que não precisa de Deus, que Deus tem que estar contente com ela, e outra que sabe que precisa de perdão, não merece e pede o favor de Deus. Se você prestou atenção na leitura do texto, você vê que ele, que é o fariseu, ele acha que talvez por causa da sua religiosidade, Deus lhe devia algo. Enquanto que o publicano é alguém que sabe que é pecador e que se não for a graça de Deus, se não for a ação de Deus, ele não tem direito a nada. E a Bíblia mostra que Cristo nos diz que um saiu perdoado e o outro não. É muito interessante isso, porque tem muitas pessoas que pensam que através da sua religiosidade, através das suas ações, acha que Deus lhe deve alguma coisa. Deixa eu lhe falar uma palavra para você, meu querido. Deus não deve nada a você, a ninguém, nem a sua família. Deus não deve nada a ninguém. A propiciação é um ato de misericórdia de Deus. Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação. Ele completa a figura do resgate que já estudamos. A morte de Cristo na cruz leva a Deus a nos ser propício. Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. Ele presenteou o Pai com a sua vida para nos conseguir o perdão. Aqui a oferta é do Filho. Não há choque com os textos que dizem que o Pai ofereceu ao Filho. A Trindade não entra em conflito, mas age sempre em sintonia. Há uma harmonia na ação da Trindade. Ambos, trabalham em conjunto, eles não trabalham contra si, mas um trabalha a favor do outro, tá certo? É que Hebreus põe o Filho como agente no processo da salvação. Mas se nós olharmos de cada texto, nós vamos ver que a Trindade sempre agiu em conjunto. Quero ler alguns textos ainda, em 1 João 2,2, que mostra: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. No caso aqui, o próprio Jesus. João 4,10, 1 João 4,10. Nisto está o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Você vê, como os textos se harmonizam? Romanos 3, 24 ao 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Mais uma vez, nós vemos a ação, aqui nesse texto, a ação da Trindade. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, como diz em 1 João 2,2, que acabamos de ler. Por isso, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Como publicano, não podíamos pagar nosso débito. Jesus o pagou e por isso nos defende. Não devemos mais a Deus porque Jesus pagou os nossos pecados com a sua vida. Não se paga um débito duas vezes. Diz o novo comentário da Bíblia nesse texto. Tudo isso nos ajuda a perceber que aqui a propiciação deve ser tomada em seu sentido usual nas Escrituras. O escritor sagrado estava descrevendo a atividade de Jesus em prol dos homens como a única coisa que podia fazer desviar a ira divina. Bem, nada que façamos pode fazer com que a ira de Deus seja desviada de nós. Eu não sei como a sua situação, caro ouvinte que está participando dessa lição. Mas se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, saiba que a ira de Deus está sobre a sua vida. E ela só pode ser afastada se você reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Já em 1 João 4,10, o Filho é o presente dado pelo próprio Pai. Difere do pensamento de Hebreus, mas o que interessa é que não é um presente nosso. Não temos o que oferecer. O Pai ofereceu o Filho. Aqui não é o Filho que se presenteia ao Pai, mas é o Pai que oferece o Filho ao mundo. A morte de Cristo, na verdade, ela é um gesto de amor do Pai. Romanos 5,8. Isto é confirmado em Romanos 3, 25 e 26.
onde o Pai oferece o Filho como propiciação, e a gente leu esse texto. Quem crê no poder do sangue de Jesus é perdoado. Um rei guerreava por ambição ou por se sentir ofendido. O pecado ofende a Deus e o levaria a nos guerrear. Mas em Cristo ele nos estende a mão para fazer as pazes. A propiciação é um ato de Deus, oferta do Pai e oferta do Filho. Antes de chegarmos à conclusão, é importante entender que Deus não age raivosamente, não é? Ele não é uma ação emocional, um desequilíbrio emocional. A ira de Deus é questão por causa da sua natureza. Deus é santo, por causa da sua moralidade. E Deus então age. Apesar de Deus ser amor, de ser misericordioso, ser longânimo, Deus se ira. Mas o sangue de Jesus e o sacrifício que ele realizou apaga toda a ira e nos torna amigos de Deus. Então, para pensar e agir, Deus deseja manter um bom relacionamento conosco e para estabelecer esta amizade, nos ofereceu Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus à humanidade. Meu amado, ele é um presente de Deus para a sua vida também. O perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo. É um perdão para sempre. E por último, é pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus. Não é o que somos ou o que fazemos, ele fez, isto é, graça. Nós nos apropriamos, isto é, fé. Efésios 2, 8 e 9. Por fim, eu gostaria que você fizesse as leituras diárias que estão aí sendo projetadas, que vai de segunda até domingo e que vão lhe ajudar a entender melhor a lição e compreender, né, essa dinâmica de como Deus em Cristo, né, fez a propiciação, nos perdoou e aplacou a sua ira. E como você, amado ouvinte, pode ser alcançado também pela graça de Deus. Bem, nós estamos chegando ao final de mais uma lição. Eu sou o pastor Carlos Guerra e espero encontrar você e a sua família mais uma vez neste canal. Nós estudamos na lição de hoje, Cristo, o presente de Deus ao mundo. Eu espero sinceramente que essa lição tenha abençoado a você e a sua família. Que Deus te abençoe e te guarde, que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida. E se você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, hoje é a oportunidade para fazê-lo e para que a ira de Deus possa ser retirada da sua vida e da sua família. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz.